Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje vou tentar gravar a videoaula porque, escutem. Estão escutando? Eu estou tentando gravar a videoaula e na frente, num bar, tem um carro passando com uma música sertaneja muito alta, né? Então ouçam. Estão ouvindo? Não sei se dá para ouvir. Eu estou ouvindo, está me incomodando. Então, se der para aproveitar o áudio da minha voz, eu uso esse arquivo aqui, né? Se der mais ou menos, então vocês vão ficar, né, com a minha aula com uma linda música sertaneja tocando ao fundo, Que horror! Mas enfim, eu vou tentar, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é professor Danilo de Oliveira, né? Eu gravo essas videoaulas para ajudar os meus alunos a reverem o conteúdo estudado, né? Mas como eu sempre falo, a internet é livre, é aberta, então de repente você estava ali navegando, procurando um assunto e achou essa videoaula. Se essa videoaula for útil para você, bom proveito então, bons estudos. Esse é um assunto do 6º ano do ensino fundamental, que também é visto no ensino médio, no 1º ano do ensino médio, tá? Então as informações podem ser usadas, né, pelos menores e pelos maiores, só que lógico, de uma forma um pouco mais suave, uma forma um pouco mais tranquila. O assunto da aula de hoje é o Império Árabe, tá? Então vamos ver como que surgiu o Império Árabe, como que ele se estendeu, ao barulho continua. Que beleza, tá? Mas eu vou tentar, sou brasileiro e não desisto, vamos nessa então, tá? Quando eu falo em Império Árabe, tem que ter em mente que quando eu falo em Império, eu estou falando de uma grande extensão territorial que foi formada. Então, os árabes realmente, eles formaram não um reino, mas eles formaram um grande império. E lógico que o Império Árabe, ele tem toda a relação, né, com a questão religiosa, porque é justamente quando eu vou ter o surgimento de uma nova religião chamada islamismo, que eu vou ter a maior ascensão do Império Árabe. Então eu não posso desassociar a expansão do Império Árabe com o surgimento da religião islâmica, né? Então esse é um dos elementos que eu não posso esquecer. Então, a partir do século VII vai surgir a civilização árabe, né? Vai surgir o islamismo que nós já vimos em outras aulas, né? Foi criado pelo profeta, né? Pelo Maomé, que teria recebido, né, as ordens, orientações do anjo Gabriel, do arcanjo Gabriel, teria transmitido para o Maomé os ensinamentos de uma nova religião, né? Religião que deveria adorar o único Deus que existia, né? Que para os muçulmanos o único Deus é Alá. Então o Maomé vai criar o islamismo, vai criar o culto ao Alá, né? Vai criar o islamismo, né? É a mesma coisa. Islã significa obediência a Deus. Muçulmano é a pessoa obediente a Deus, tá? Então essa religião vai ser criada por Maomé, tá? Isso no século 8 depois de Cristo. Então o islamismo é uma religião mais nova do que o cristianismo. A Bíblia, né, digamos assim, o livro sagrado dos muçulmanos vai ser o que? Vai ser o Corão ou Alcorão, tá? E quando eu falo em muçulmanos, eu tenho a questão da jihad, da Guerra Santa, que vai ser um dos elementos que favoreceram o que? Justamente a expansão do Império Islâmico, tá? Nós vamos chegar já nesse ponto, porque que Maomé começou a Guerra Santa. Eu tenho aqui na imagem um mapa que mostra a Península Arábica, né? Península Arábica, como a imagem já revela, pode ver, tem área verde aqui, quase nada de área verde, uma região desértica, né? Existem algumas áreas
mais férteis, chamadas Arábia Feliz, né? Aqui eu tenho o Mar Vermelho, aqui eu tenho o Golfo Pérsico. Então essa é a região hoje, né, rica em petróleo, né? Mas é uma região que ao longo da história sempre foi bastante disputada por outros povos, por ser uma região estratégica. Por quê? Essa região fica entre a África, entre a Ásia, entre a Europa. Então, geopoliticamente, né, é uma região bastante estratégica, né? Hoje, as disputas nessa região ocorrem por esse fator, mas lógico, somado à questão, né, do petróleo. Já falei sobre os aspectos geográficos para vocês, né, da região onde surgiu o Império Árabe, né, a Península Arábica. Comentei sobre o petróleo, sobre a região estratégica, né? Esse gráfico mostra, só para exemplificar, mostra que toda a maior parte da produção de petróleo do mundo, né, vem dessa região. Antigamente essa região, né, ela era marcada principalmente pela criação de animais nas regiões mais férteis e pelo comércio. Tanto é que o próprio Maomé, que vai fundar o islamismo, né, ele era o que? Ele era um mercador. Ele conduzia caravanas, levava produtos de uma região para outra, muito distantes inclusive. Foi nesse contexto de viagens que o Maomé vai entrar em contato com outras religiões, né, como o cristianismo, como o judaísmo, que são religiões monoteístas. Então, para muitos, né, o Maomé vai buscar essa inspiração nessas outras religiões. O Maomé casa cedo, com 25 anos, né, ou começa a receber as revelações do anjo Gabriel, segundo a tradição, e aí ele começa a pregação dele. Nessa época existiam duas cidades importantes na região da Península Arábica. Eu tinha a cidade de Meca e eu tinha a cidade de Iatrebe, que depois mudou o nome para Medina, cidade do profeta, né? Então, entre essas duas cidades existia uma forte briga, uma forte concorrência. Principalmente por quê? Porque lá em Meca existia a Caaba, né? E nessa Caaba as pessoas de todas as regiões da Arábia iam lá para venerar os seus deuses. Então nessa região, né, os árabes, eles eram politeístas e tinham, né, cada povo, cada tribo, cada região colocava ali na Caaba, colocava o seu deus para ser adorado, né? Entre esses deuses havia também uma tal de Pedra Negra, né, que teria sido um presente recebido, né, enviado por Alá, tá? Então, na época que Maomé começou a pregar, os árabes, eles eram politeístas. Então, o que vai acontecer, né? O Maomé vai começar com um discurso falando mal do politeísmo, e aí os comerciantes, lógico, de Meca vão pensar o seguinte: bom, esse cara está falando mal dos deuses. Se tirarem os deuses, vai diminuir o quê? Vai diminuir o número de pessoas que vêm visitar a cidade. Se diminuir o número de pessoas que vêm visitar a cidade, né, o nosso lucro vai o quê? Vai diminuir. E aí eles pegaram então e foram o quê? Essa é a Caaba. Eles pegaram então e foram perseguir o Maomé. E o Maomé foi obrigado a sair de Meca e fugir para outra cidade, né, chamada Medina, né? E aí em Medina ele vai ser bem recebido. Em Medina ele vai começar a continuar a pregar a sua religião. Ele vai ganhar forças, né? E vai começar o plano dele de guerra santa, de jihad, né? E nessa jihad, qual que era o objetivo dele? Voltar e conquistar quem? A cidade de Meca, a qual ele havia sido expulso, né? Então esse episódio que ele foge chama Égira, acontece em 622 e marca o início do calendário muçulmano. Então o Maomé, ele é expulso, ele sai, né, de Meca, vai para Iatrebe, que virou Medina, cidade do profeta, né? E aí ele organiza o ataque depois contra Meca, vai conquistar Meca, né? Em 630 ele vai derrotar definitivamente a cidade, né? Ele vai limpar todos os ídolos, as imagens, né, que existiam, os deuses que existiam lá na Caaba, e vai deixar apenas a Pedra Negra, que seria presente de Alá para os humanos, tá? Então ele domina finalmente. A partir daí
o Maomé vai começar uma expansão, né, bélica, militar, da sua religião, tá? Quando ele morre, né, Maomé vai acabar morrendo, eu vou começar a ter uma briga entre duas facções do islamismo, entre os xiitas e os sunitas, né? Os xiitas e sunitas, um achava, né, o primeiro achava que o poder deveria ser dado aos descendentes, né, aos parentes de Maomé, e o segundo grupo, né, achava que o poder deveria estar, né, entre os grandes líderes que existiam naquela época. Então começa a haver aí uma briga entre, né, os árabes após a morte do Maomé. Tudo bem? Só para lembrar, todos os muçulmanos, todos os islâmicos, eles têm basicamente 5 obrigações diárias, não, 5 obrigações que eles têm que cumprir, tá? Elenquei aqui para vocês, né, relembrarem que nós já estudamos isso em uma outra videoaula. Primeiro, reconhecer Alá como o único Deus e Maomé como seu profeta, né? Jejuar no mês do Ramadã, aquele mês sagrado que apareceu o sol. Não posso comer, não posso beber, né? Só posso me alimentar e beber após que o sol se põe. É o mês sagrado, né, do Ramadã. Orar 5 vezes ao dia, né? Lembra? Já viram na televisão quando eles se ajoelham para rezar, né? Sempre com a cabeça em direção a Meca, né? Visitar Meca pelo menos uma vez na vida, se você tiver condição, e dar esmolas, praticar a caridade. Esses são fundamentos, né, da religião islâmica, que vai se expandir pelo Oriente Médio, vai se expandir pela região da África, vai chegar até mesmo na Península Ibérica, onde os portugueses vão ter que brigar, né, portugueses e espanhóis vão ter que brigar pelo controle da região, né? Só a partir de 732, né, que os árabes na Península Ibérica vão começar a se enfraquecer na Batalha de Poitiers, e aí no século XV vão ser expulsos definitivamente da Península Ibérica. Só para terminar a aula bem rapidinho, né, os árabes formaram um grande império, além do islamismo, da religião islâmica, né, que é praticamente 1/3 do mundo todo é islâmico, né, além desse legado, dessa influência, os árabes, os muçulmanos, né, o Maomé, o povo deixou várias heranças culturais para a gente em várias áreas, né? Então, por exemplo, na escrita eu tenho, por exemplo, a questão dos contos, o famoso conto das 1001 Noites, né? Assim como outros povos orientais, eles escrevem, né, de trás para frente, digamos assim, né, da direita para a esquerda. Na arquitetura eles vão deixar a questão das abóbadas, né? Na ciência eles vão deixar várias influências, na matemática vão começar a usar o conceito de zero, né? Na álgebra, trigonometria, na química vão lá descobrir o álcool, vão descobrir o nitrato de prata, que vai ser um antibiótico importante. Na medicina vão descobrir como que são transmitidas doenças como a tuberculose, tá? E na agricultura, entre outros produtos, vão disseminar o cultivo do arroz, da laranja, do café, tá? Então, né, o Império Árabe ele foi um império importante, foi um império que deixou vários legados para nós, né? Foi um império que espalhou, de certa forma, né, o islamismo pelo mundo todo. Então, se hoje o islamismo é uma das grandes religiões do mundo, é com certeza influência dessa expansão que teve o Império Árabe pela Europa, pela África, pela Ásia. Tudo bem, pessoal? Uma videoaula bem rápida, com música ao fundo. Não sei se dá para ouvir, tá? Mas eu estou com música ao fundo. Se ficou com música ao fundo, desculpa, perdão, tá? Eu não podia perder o tempo, né? Se eu for lá, o cara vai querer brigar comigo, já deve estar mamado numa hora dessa, né? Mas se deu para ouvir, mais ou menos, tá bom? Então, bom proveito. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, prof.lendeoliveira@gmail.com. Vou responder a dúvida com o maior prazer para você, ok, pessoal? Então, muito obrigado por ver essa videoaula e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau. E a música. Não está chegando muito perto. Meu bem, meu bem, meu bem. Te quero, te quero, te quero. Amor, a solidão está chegando muito perto. Eu vou matar aquele cara.